Olá, como estão? Ainda sobre os princípios gerais das aberturas, depois de todos os estudos que tivemos, nós podemos concluir algumas regras básicas para as aberturas. Devemos sempre começar com E4 ou D4. Sempre que a gente desenvolver uma peça, a gente deve ameaçar alguma peça adversária. Melhor desenvolver os cavalos antes dos bispos. Sempre escolher a melhor casa, onde ele mais ataca, onde ele tenha mais espaço. Nunca movimentar mais que 2 peões na abertura. Não tirar a dama precocemente. Faça o roque o mais cedo possível e de preferência o roque pequeno, né, com a torre aqui em H. Jogue para obter o controle do centro. Esforce-se sempre para manter pelo menos um peão no centro. Não sacrifique material sem ter um motivo claro e imediato. Você tem que saber o que você está fazendo. Para sacrificar um peão, tem que existir uma das 4 razões seguintes: assegurar uma vantagem real no desenvolvimento, né? Eu sacrifico um peão para colocar um cavalo, um bispo a mais lá na frente. Desviar a ação de uma peça inimiga, em particular da dama. Eu sacrifico um peão para tirar a dama de jogo que está me atacando. Impedir o roque adversário, temporário ou definitivamente, porque o roque é uma defesa do rei. Se eu conseguir impedir o roque, eu tenho uma vantagem. E construir um forte ataque. Então, eu entrego um peão para poder colocar minhas peças para atacar. Com isso, a gente chega na teoria da debilidade. Então, quando a gente começa o jogo, como está aqui, nós estamos em igualdade. No transcorrer da partida, podem e ocorrem as debilidades. Existem 2 tipos dela. A debilidade transitória, que é a debilidade das peças, que a gente fica com menor movimento, menos desenvolvida, e a debilidade permanente, que é a debilidade dos peões. Ele sai daquela formação de peão. O peão, eu perco o peão central, eu tenho peões avançados e outros atrasados, eu tenho peões dobrados, né? Um na frente do outro. E por que a gente tem que estudar essa debilidade? Para nos situarmos. A gente vê a quantidade de material, a gente vê a segurança dos reis, a estrutura dos peões, a mobilidade das peças, as possibilidades de ataque e combinações de cada uma das cores. Quem tiver a maioria disso está em melhor posição e a possibilidade dele ganhar o jogo é melhor. E a gente tem que saber aproveitar essas vantagens. Eu tendo uma mobilidade maior para as minhas peças ou causando uma debilidade permanente na estrutura dos peões do inimigo, eu tenho uma vantagem sobre ele. E a exploração da debilidade é importante para a gente conseguir ganhar a partida. Temos aqui um exemplo de uma debilidade transitória. D4, E6, cavalo F3,
B6, E4, bispo, A6. Bispo toma bispo, cavalo toma bispo, as brancas fazem o roque, cavalo E7, dama E2, dama C8 para defender o cavalo que a dama veio atacar, cavalo C3, cavalo G6, bispo G5, H6, bispo E3, bispo E7, torre de dama D1, roque pequeno. Vamos ver as 5 estudos. O material está igual. A posição do rei preto está enfraquecido, não é? O peão está avançado em H6 e o cavalo está em G e não em F. Não há alteração na estrutura dos peões para nenhum dos lados. As peças brancas têm mais mobilidade. Inclusive, o cavalo em A3 está muito mal posicionado, A6 ali, né? Está muito mal posicionado. E o cavalo em G3 também não é a casa ideal para o cavalo. E há possibilidade de ataque na ala do rei preto. Então, nós estamos diante de uma debilidade transitória. Porque se as brancas não se aproveitarem dessa debilidade momentânea das pretas, as pretas podem reverter esse jogo. No caso aqui, as brancas têm o controle das casas centrais e maior mobilidade para suas peças. Então, a sua posição nesse momento está superior. E que, com isso, ele tem que aproveitar e fazer o ataque. Neste caso, o que as brancas fizeram? Começaram o início, o ataque ao roque inimigo, com H4. F5. H5. Este aqui é o inconveniente do cavalo estar aqui, né? Ele foi atacado pelo peão. As peças brancas possuem uma base poderosa no centro do tabuleiro e fazem dela trampolim para o ataque. Observar como as peças pretas se encontram tolhidas e como avança o peão em H e preto enfraqueceu o roque ao deixar a casa em G6 sem proteção. Ele joga cavalo B4, perdão, ele toma peão, cavalo toma peão, continua atacando um cavalo, cavalo se protege e as brancas vão avançando.
pretas estão com as peças delas todas recuadas e não vão conseguir se defender. Cavalo B5, né, para começar a vir, para conseguir chegar aqui. Dama G4, rei H7. Porque a branca aqui tá ameaçando o bispo, toma peão, e depois dama toma peão, mate. Então, ele tem que vir com o rei para proteger o peão e poder tomar o peão, né, o bispo, não é? Cavalo G6, cavalo toma cavalo, dama toma cavalo, cheque, rei recua. Vamos atacar o cavalinho aqui. E agora os sacrifícios, as combinações surgem em consequência de uma má disposição de peças contrárias, principalmente do rei. Então, eu sacrifico o bispo, dama toma peão da torre, cheque, rei, e agora torre D3. Por isso que ele avançou o peão aqui, que ele precisava tirar o cavalo que estava atacando essa casa. Bispo H5 para evitar o cheque. Mas não conseguiu. Torre, bispo toma torre. Dama, cheque, rei H8 e agora cavalo G4, ameaçando cheque-mate, não tem como defender. Repare que as brancas só conseguiram isso porque estavam com as suas peças bem localizadas. Vamos a um exemplo, agora para finalizar, de uma debilidade permanente. E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, cavalo F6, D4, peão toma, cavalo toma, cavalo toma cavalo, isso é uma perda de tempo, nós já aprendemos isso, né? Dama toma, peão D6, bispo G5, ele vem atacar a dama aqui em C5, dama E3. O material está igual, os reis têm proteção, ainda não fizeram o roque. A estrutura dos peões pretos está abalada por existir um peão atrasado. Veja, esse peão está atrasado, ele está tendo de proteger este peão e não tem quem o proteja. A mobilidade das peças brancas é maior, visto que as brancas dominam as casas centrais. E há possibilidade de ataque a este peão aqui debilitado. Isso aconteceu porque, além da perda do tempo quando ele tomou o cavalo, ela cometeu o grave erro de avançar aqui o peão, deixando um peão atrasado, sem defesa. Esse peão constitui uma fraqueza irreparável. E aí as brancas agora vão convergir sua ação
para ganhar material. Por hoje é só. Até a próxima e muito obrigada.